Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre adição e subtração de números inteiros, né? Eu vou fazer aquelas regrinhas lá quando você está somando números inteiros. Bem, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é um número inteiro. Um número inteiro, o conjunto dos números inteiros, é formado pelo zero, né? Que ele não é nem positivo e nem negativo. É formado pelos números positivos, né, que na verdade são os números naturais, né, que são aqueles que servem para fazer contagem, né, 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito. E também é formado pelos números opostos dos números naturais. Ou seja, vamos supor que eu tenho, por exemplo, o número 4. O número 4, ele é um número natural. O oposto do 4 vai ser o menos 4. Se você tem, por exemplo, o número 7. O número 7, ele é um número natural. O oposto dele vai ser o menos 7. Como eu não sei qual é o maior número natural, eu também não vou saber qual é o menor número inteiro, né? que é o oposto do maior número natural. Então vamos supor que o maior número natural que exista, só um exemplo, seja 800. Então qual seria o oposto de 800? Seria menos 800. Então, o conjunto dos números inteiros, que vai ser representado pela letra Z, ele é formado. Eu não sei qual é o menor número inteiro, então eu coloco a reticência. E aí eu vou pegar alguns números para representar o conjunto. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o menos 3, o menos 2, o menos 1, depois vem o zero, que ele não é nem positivo e nem negativo, e aí vem os positivos, 1, 2, 3, e aí a reticência. Então esse conjunto de números aqui, representado pela letra Z, são os números inteiros. Se você prestar atenção, você tem aqui o zero, ele é o elemento neutro. Aí você tem aqui o 1 e tem o oposto dele, menos 1. Você tem aqui o 2 e o oposto dele, menos 2. Aqui você tem o 3 e também tem o oposto dele. E assim sucessivamente. Bem, muitos alunos, muitas pessoas reclamam da quantidade de fórmulas que tem a matemática. Então, devido a essa quantidade de formas, de regrinhas, a matemática se transformou num bicho-papão. Que na verdade não é bem assim. Eu vou mostrar aqui como é que se faz a adição e a subtração de números inteiros, e vou mostrar que a regrinha, na verdade, ela vai se diferenciar apenas somando ou diminuindo. E o processo para chegar ao resultado é o mesmo. Então vamos aqui. Adição e subtração de números inteiros. Primeiro eu vou falar quando os sinais são iguais e depois quando os sinais são diferentes. Bem, quando os sinais são iguais, o que eu tenho que fazer? Repete o sinal do maior e soma os números. Quando eu falo repete o sinal do maior, é o maior em valor absoluto. Tá? Você esquece o sinal dele. Então vamos aqui. Olha, mais 2, mais 5. Se você observar aqui, o maior entre o 2 e o 5 é o 5. Aí qual é o sinal dele? É mais. Aí você vai repetir o sinal de mais e somar os números. Aí deu mais 7. Lembrando que quando o número ele é positivo, não tem necessidade
no início de uma operação de você colocar o sinal de mais, tá? Não precisa. Então, se você tem um número, por exemplo, 9, se antes dele não tiver o sinal de menos, é porque ele é positivo, mas não tem necessidade de você colocar o sinal de mais, tá? Tem alguns autores, alguns professores que usam, outros não. Vamos aqui para a segunda regrinha. Segunda regrinha não, segundo exemplo. Menos 4 com menos 9. Olha. Os dois números têm o mesmo sinal. Qual deles é o maior? O 4 ou o 9? O número 9. Qual é o sinal do 9? Menos. Então o que eu vou fazer? Eu vou repetir esse sinal e vou somar os números. Tá? Então é bem simples. Olha o terceiro. Mais 6, mais 1. Os sinais são iguais. Quem é o maior? O maior é o 6. Qual é o sinal dele? Mais. Então você repete o sinal de mais e soma os números. 6 mais 1, 7. Outro exemplo. Menos 7, menos 2. Os dois números têm sinais iguais. Qual deles é o maior? 7 ou 2? O número 7. Qual é o sinal dele? O sinal dele é menos. Então você vai repetir o sinal de menos e somar os números. Ou seja, resumindo, né? Quando você tem dois números com o mesmo sinal, seja ele os dois positivos ou os dois negativos, você vai repetir o sinal do maior, e somar os números. Bem, vamos aqui para uma outra regrinha. Olha, sinais diferentes. O que eu vou fazer? Repete o sinal do maior e diminui os números. Então eu só tenho uma única diferença na definição. É que quando os sinais são iguais, eu vou repetir o sinal do maior em valor absoluto, né? É lógico. E vou somar os números. E quando os sinais não são iguais, em vez de somar os números, eu vou diminuir os números. Vamos ver se dá certo. Olha, mais 2 com menos 5. O maior em valor absoluto é o 5. O sinal dele é menos, repetiu menos. E aí eu vou diminuir. 5 menos 2, 3. Novamente, menos 1 mais 7. Qual dos dois números é o maior em valor absoluto? O número 7. Qual é o sinal do 7? Mais. Então eu vou repetir o sinal e vou diminuir os números, porque os sinais não são iguais. Olha, mais 9 menos 4. Qual deles é o maior em valor absoluto? O número 9. Qual é o sinal do 9? Positivo. Então você repete o sinal de mais e diminui os números. Então deu mais 5. Olha, menos 6 mais 2. Os números não têm o mesmo sinal. Qual deles é o maior em valor absoluto? O número 6. Qual é o sinal dele? Menos. Então você repete o menos e diminui os números. Então qual é a única diferença que existe quando você vai somar ou diminuir números inteiros? É que quando você tem números com sinais que não são iguais, você repete o sinal do maior em valor absoluto e diminui os números. Quando você tem dois números com o mesmo sinal, ou seja, mais e mais ou menos e menos, você também vai repetir o sinal do maior em valor absoluto, só que vai somar os números. Então essa é a diferença das duas regrinhas. Então é bem simplesinho. Ou seja,
Aí tem aquela regrinha, né, que todo mundo estuda na escola. Sinais iguais, repete o sinal do maior e diminui. Sinais iguais, repete o sinal e soma. Né? Sinais diferentes, repete o sinal do maior e diminui. Então essa regrinha é bem simplesinha. Tá? É bem simplesinha. Sinais iguais, repete o sinal do maior e soma. Sinais diferentes, repete o sinal do maior e diminui os números. Então essa é a regrinha de adição e subtração de números inteiros. Né? Lembrando que o que são os números inteiros? É o conjunto formado pelos números positivos, o zero e também pelos opostos dos números positivos. Né? Lembrando que esses números positivos aqui, ó, nada mais é do que os números naturais. Então o conjunto dos números inteiros vai ser os números naturais negativos, o zero e os números naturais positivos. Aí você tem o conjunto dos números inteiros. Uma outra informação importante, eu já comentei aqui, mas não custa nada relembrar. Quando o número não tem o sinal de menos antes dele, é porque ele é positivo. Então o número 15, ó, você pode escrever apenas 15 ou você pode escrever mais 15. É a mesma coisa. Tá? Não é obrigatório você ter o sinal de mais. É lógico que isso no início de uma expressãozinha, né? Ou de uma operação. Por exemplo, mais 5 menos 1. Nesse caso aqui, ó, o sinal de mais, ele é opcional. Agora, se fosse menos 1 mais 5, aí nesse caso o sinal de mais ele é obrigatório, né? Porque seria uma adição. E é mais ou menos isso aí, tá? Aí eu vou fazer depois mais alguns vídeos mostrando as regrinhas de como se elimina os parênteses, também da multiplicação e da divisão, que na verdade é a mesma regrinha, beleza?